Olá, eu sou o Marcos de Bem e esse é o Seja um Novo, o podcast de crescimento pessoal alicerçado em ensinamentos bíblicos, apresentando a série Criados à Imagem de Deus. Episódio de hoje, Humanidade, quem ela é? Você se lembra que nós iniciamos o primeiro episódio dessa série falando sobre Deus, quem Ele é. Agora é a vez de falarmos sobre você, sobre nós, ou seja, sobre quem é a humanidade. Para isso, precisamos voltar o nosso olhar para o texto fundamental da nossa conversa, Gênesis 1, 26 ao 28, e acrescentar Gênesis 2 e 7. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Que revelação, que riqueza, que dádiva! Tributamos toda a honra e toda a glória a Deus, admirável Criador. Essa narrativa é tão clara e completa que não permite dúvidas e questionamentos quanto à diferenciada e excelente posição dada aos seres humanos, como a nenhum outro ser vivo em toda a criação. A própria narrativa de Gênesis 1 é uma profunda solenidade em que a humanidade aparece não só no clímax, mas como o próprio ápice e coroa do esmerado trabalho do escultor do cosmos. Poeticamente retratado nas palavras de Eliú, em Jó 33:4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. A partir dessas constatações, há 3 considerações profundas a se fazer para descrever quem a humanidade é. A primeira diz respeito à semelhança dela com Deus. A segunda se relaciona ao domínio dado à humanidade. E a terceira expõe a queda da raça humana. Então comecemos pela mais intensa dignidade dada a nós, o sermos criados à indescritível semelhança de Deus. Pode parecer contraditório falar de uma imagem que não pode ser plenamente definida, mas é justamente aí que está a nossa grande vantagem. A impossibilidade de emoldurar a imagem de Deus, ou defini-la como se ela fosse estática, nos convida gentilmente a descobri-la, a descortiná-la, mas isso somente à medida que a vivenciamos por meio de uma vida em movimento, se expressando para Deus e para o próximo, no mundo, é claro. Essa vivência é que faz com que as características e impressões do Criador se exteriorizem em cada um de nós. Esta é a orientação original pensada por Deus para o homem. Tendo em vista que os mais elevados aspectos da nossa semelhança com aquele que nos originou eram a perfeita natureza moral e perfeita natureza racional, ou perfeita retidão e perfeita razão, o que significa que Adão e Eva podiam com verdade, justiça e santidade se relacionar com Deus, expressando amplamente a sua espiritualidade, que constitui a característica fundamental da parte mais importante da constituição humana, o ser alma vivente.
Eles ainda podiam com pleno equilíbrio se relacionar entre si, discernindo claramente as igualdades e diferenças entre homem e mulher. Significa também que eles eram plenamente conscientes de si mesmo e do mundo à sua volta, dominavam completamente suas faculdades e conheciam a dimensão das suas potencialidades, tinham ampla percepção do funcionamento da natureza e de cada elemento que a compõe. A autoridade dada a Adão para atribuir nome a cada animal à sua volta indica que ele recebeu a capacidade de compreender a natureza deles, agrupá-los nas famílias corretas e classificá-los por espécie. Isso significa capacidade organizacional. E todos nós somos herdeiros dessa habilidade. Todas as considerações feitas até aqui não propõem essa perfeição no sentido de que o homem estivesse no seu estágio máximo de desenvolvimento. Antes, apenas expressa que Adão e Eva estavam irrepreensivelmente prontos para o exercício completo do tipo de vida para o qual foram orientados. As considerações feitas até aqui são suficientes para se vislumbrar algo da semelhança entre a humanidade e o seu Criador. De forma sucinta, podemos validar essa semelhança em 3 pontos: espiritualidade, sustentada pela alma ou espírito humano; retidão, caracterizada por verdadeiro conhecimento e consequente justiça; e santidade. Razão e vontade, expressas na capacidade de pensar corretamente e agir com liberdade plena. Bem, tendo falado da semelhança da humanidade com Deus, agora é o momento de expor a segunda consideração, o domínio dado a ela. Inicialmente, o mais importante a se dizer é que no momento exato em que Deus anuncia a criação do homem à sua imagem, também expressa categoricamente que estava lhe dando domínio sobre a criação. Essa compreensão é profundamente significativa para o nosso propósito nessa série inteira, pois você deve se lembrar de que na apresentação dela dissemos que o caminho mais assertivo para o acreditar em si mesmo começa pela descoberta do que significa ser humano, a partir da compreensão de ser criado à imagem de Deus. E domínio tem peso tão grande nessa revelação quanto tudo o que já descobrimos dela até aqui, pois parece ser uma honra intrínseca, decorrente do próprio fato do homem carregar a semelhança de Deus em si mesmo. É necessário muito cuidado para não entender o termo domínio como direito de propriedade ou do mais forte, e nem o termo sujeitar como direito de sufocar ou reprimir a criação, tendo em vista que a Escritura afirma que o domínio, no sentido absoluto, pertence a Deus, como no Salmo 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. No contexto bíblico de Gênesis, capítulos 1 e 2, os dois termos, dominar e sujeitar, parecem combinar-se para apontar e dar sentido a uma expressão profundamente honrosa e notável: o direito de reger ou o direito de exercer regência, indicando que a humanidade recebeu significativa capacitação para a governança, para saber gerir. Portanto, essa capacidade também pertence a você. Habilidade que foi inicialmente aprimorada pelo exercício da digna tarefa de cultivar e guardar o jardim. Veja que aqui somos mais uma vez conduzidos à ideia que expressamos na apresentação da série, de que fomos criados para relacionamentos, primeiramente entre Deus e a humanidade, e consequentemente para os seres humanos entre si. E agora, como última parte dessa tríade, o relacionamento amoroso e responsável com a terra, cultivando-a, recebendo o seu excelente fruto e expressando toda a gratidão ao Criador.
Gratidão por isso e pela dádiva permanente da fecundidade e multiplicação, com as quais o Senhor também abençoou a humanidade. Bem, a síntese do que dissemos até aqui é que a semelhança dos nossos pais Adão e Eva com Deus permitiu que eles conhecessem a pureza e a verdade do Criador e, como consequência, tivessem irrepreensivelmente atitudes justas e santas, como ele tem. A segunda coisa é que domínio trata-se de uma honra intrínseca, decorrente do próprio fato do homem carregar a semelhança de Deus em si mesmo, e a única forma para exteriorizar as potencialidades desse domínio é através do corpo, o qual expressa a vitalidade potencial de ser alma vivente. Tudo isso é profundamente exuberante e glorioso. Obrigado, meu Deus, pelo grandíssimo dom da vida, lindamente expresso no Salmo 8. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável o teu nome sobre toda a terra. Falaremos muito sobre o exercício do domínio durante a nossa série, mas agora é o momento de falarmos da parte triste da nossa história, a queda da raça humana. Gênesis 2, 16, 17 e Gênesis 3, 1 ao 19. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente
e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. O que podemos aferir de modo sucinto a partir desse trágico relato é que Adão rejeitou, desprezou, desmereceu categoricamente o próprio Deus. Ele se colocou contra aquele com quem tinha a mais pura comunhão. Recusou a perfeita e amável vontade de Deus. Tirou bruscamente das mãos do Criador a primazia para guiar a sua vida. O que não pode escapar da nossa mente é que, instigada pelo tentador, a desobediência foi o fator decisivo no quadro dessa narrativa. Poderíamos ficar horas qualificando as atitudes de cada ator nesse terrível quadro: a serpente, a mulher, o homem, onde as palavras-chave são incitação, cobiça, culpa, vergonha, ocultação, acusações e morte. Mas o fato é que, por maior reflexão que se faça sobre cada faceta desse episódio, a consideração final será sempre a mesma. A desobediência foi o fator determinante. Deus foi rejeitado sem causa e o juízo dele foi justo. A perda da comunhão com o Criador, a morte espiritual, os conflitos nos relacionamentos e a consequente condição de escravos do pecado configurou a nova realidade humana, e é com isso que temos que lidar diariamente. O fio de esperança para nós é que, mesmo havendo, a partir da queda, uma maldição generalizada e a distorção na imagem que carregamos de Deus, a nossa importância para Ele foi mantida e até hoje permanece. Ainda que a transcorrência da nossa vida seja cheia de descaminhos, embaraços, conflitos, incompreensões, erros, tragédias. Ele não nos deixou sem esperança e nem tirou de nós todas as características da sua imagem. Em Gênesis 5, 1 e 2, depois das tragédias no Éden e entre os primeiros descendentes de Adão, e em Gênesis 9, 6 ao 9, após o fim do devastador dilúvio, Deus reafirmou o que havia dito antes da queda, que carregamos a sua imagem. É claro que agora com deformações, que só podem ser eliminadas quando nos revestimos em Cristo do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, como Paulo expressa em Efésios 4 e 23. E que veremos nos próximos episódios, remontando ao que Deus bondosamente nos outorgou no mesmo capítulo da queda, a esperança da redenção por meio da semente da mulher, que mais tarde conheceríamos como Jesus de Nazaré, o representante da humanidade ante o Criador. Logo, minha consideração final para a pergunta humanidade, quem ela é que de alguma forma ela ainda carrega traços da imagem de Deus. Tem domínio sobre a criação, mas ambos, domínio e criação, afetados pelas consequências do pecado de Adão. Mas isso não significa que perdemos a capacidade de ser. Muito pelo contrário, só nos desenvolvemos constantemente nas várias áreas da experiência humana porque carregamos em nós a imagem de Deus. Sem ela, o homem não seria homem. Portanto, ser agente de transformação no mundo e cravar o nome na história é algo que está disponível a cada um de nós, porque a imagem de Deus ainda nos mantém de pé.
Bem, por enquanto é isso, mas falaremos muito desse tema ao longo dessa série. Não se esqueça de que a finalidade aqui é aprender a desenvolver as potencialidades que o Criador imprimiu em nós para um verdadeiro e equilibrado aprimoramento pessoal. Para continuar seu crescimento nesse tema e mudar a sua visão sobre a vida, permaneça comigo na série Criados à Imagem de Deus. Te espero no próximo episódio. Até lá!